Vocês podem acompanhar aqui, eu vou acompanhar aqui, vou olhar aqui na tela da frente porque é chique, tá? É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite. Louvamos e adoramos e engrandecemos o Teu santo e bendito nome através das canções, através dos louvores, através dos nossos gestos. Que o Senhor, ó Pai, eu tenho certeza que conforme a Tua palavra, o Senhor se faz presente nesta noite, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor passeia no meio da igreja. E eu sei, Paizinho, que o Senhor ouviu e recebeu cada adoração neste lugar. Mas agora nós estaremos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer o entendimento, a profundidade na vida da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a minha vida, abençoe a Tua igreja. Nós sabemos que nós vivemos lutas invisíveis, lutas que nós não estamos enxergando, está sendo travada neste momento. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja como nosso general à frente desta batalha. E repreendemos em nome de Jesus todo levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa mente, contra o nosso psique. Que o Senhor, ó Pai, esteja nesta batalha em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem de Amós 5,19, eu vejo nessa noite como um alerta, um chamado que nós não podemos ignorar. Temos visto tantas coisas, de ontem para cá eu vi tanta reportagem envolvendo o nome de pastores, envolvendo o nome de irmãos, porque é como se fosse para envergonhar. Ninguém fala que o irmão da igreja tal lá do espiritismo, da católica fez. Mas quando é um pastor, quando é um irmão, é exposto na mídia. E nós sabemos, amados, que isso envergonha, né? Nos traz uma vergonha. Mas a Bíblia, ela está recheada de alerta como esse tipo de passagem. Por exemplo, Apocalipse 12, na parte B, a Bíblia fala assim que o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 1 Pedro 5,8, versículo que todos nós conhecemos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui a Bíblia, ela vai nos informando e nos dando detalhes das lutas que são travadas todos os dias. Flechas são lançadas, dados inflamados do maligno têm sido lançados. Né? A gente tem visto as pessoas andando nervosas. Vocês viram por último ali uma pastora conhecida que vai ser candidata a deputada federal, que bateu num homem lá. Eu não sei se aquilo, né, foi programado, eu não sei. Só sei que a mulher estava numa ira só, bateu no homem, né? Tantas notícias, e a gente tem visto que as pessoas, elas estão estressadas, precisando de remédio para ter um autocontrole, né? Nós temos, amados, os frutos do Espírito Santo que nós deixamos de lado. É muito mais fácil, né, a gente buscar um autocontrole, buscarmos na medicação, para a gente poder ter esses autocontroles, sendo que a Bíblia, ela já nos orienta através da palavra do Senhor que nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito Santo. Todos os dias são batalhas e batalhas sendo travadas e nós, assim, muitas das vezes estamos caindo. O diabo, amado, ele está na casa de Adão desde o Éden.
Desde o Éden ele está lá na casa de Adão, que passou para nós, para as nossas casas que eu falo, né? No sentido no mundo, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz. E nesse texto aqui, eu quero trazer para nós verdades. A Bíblia fala assim: e como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele a ursa. Então tem algumas lutas que a gente consegue ver, né? Como o leão, ele é um animal grande, ele é um animal que faz um barulho, é um animal que ruge. Então são algumas lutas grandes, né, que a gente já fala, nossa, aí a gente sabe que está o capiroto ali. Então o que a gente pode fazer? A gente entra em oração, a gente entra numa consagração, a gente vai para a igreja, a gente entra num jejum, a gente foge, a gente faz alguma coisa, porque ele é um inimigo visível. A ursa, eles são animais grandes que são visíveis e que nós podemos assim fazer alguma coisa antes deles nos atacar. Mas aí a Bíblia também, quando ela continua falando nesse versículo, ela vai falar para nós assim que, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. O que a cobra é? Aonde que a cobra se esconde? Como que ela fica? A gente consegue enxergar? Muitas das vezes não, porque ela fica camuflada. E aqui fala assim, que ela está na parede, né, dentro de uma casa. Você não espera, quem é que espera colocar a mão na parede e ter uma cobra ali? São inimigos invisíveis que nós não esperamos, que muitas das vezes nós não estamos prontos para dar de cara com esse tipo de situação. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dessas verdades, desses inimigos que estão ali. Essa semana eu estava vendo um programa de televisão e eu sempre prestei atenção desde uma mensagem que o pastor Valmir pregou há muito tempo a respeito, né, de como que o inimigo ele faz, ele falando a respeito, né, de um exemplo lá na África, onde o leão ele vai na presa mais fraca, aquela que está, né, sozinha. Mas aí essa semana eu estava vendo um programa de TV onde eu vi uma búfala africana, um búfalo africano. E todo mundo sabe quanto ele é feroz. Ele tem uma força, né? Mas aí os leões agora, eles têm uma forma, uma estratégia de pegar esse búfalo, que ele é um animal forte, ele é um animal bravo, ele pode matar um leão. E aí eu fiquei só observando. E aí foi falando, né? Foi fazendo foi tendo uma narrativa e falando assim a respeito de que no caso tinha 5, né, leões, 2 leoas e 3 leões. As fêmeas, elas começam a atacar aquele búfalo, que é forte, e leva ele ao cansaço, à fadiga. E aí quando ele já está no chão, chegam os leões, os 3 grandes. E aí acabou para o búfalo que era feroz. E aí falou assim, em 3 minutos ele foi derrotado pelo cansaço. E eu me vi nessa mensagem de como que o inimigo hoje tem feito com a gente. De como que nós hoje estamos escutando vozes, né? Nós estamos emprestando a nossa audição ou tomando a audição de outros e nós estamos recebendo, estamos sendo tragados por esse tipo de leões aqui, né, que a Bíblia fala para nós de 1 Pedro 5,8, dentro da nossa casa, através do nosso aparelho de celular. Quantos ataques que nós temos recebidos para nos distanciar da presença do Senhor, quantos ataques que nós temos recebido para distorcermos a palavra do Pai, né? Quantos ataques nós temos recebido de nos acomodarmos com as coisas que têm acontecido no mundo. Quantos dardos inflamados têm assim entrado dentro da nossa casa, tentando nos ensinar como criarmos os nossos filhos, como educarmos os nossos filhos, como vivermos uma vida
no relacionamento conjugal, mais isso, mais aquilo. E muitas das vezes o crente tem aceitado esse tipo de situação na vida. E eu falo assim, gente, está muito fácil dentro da nossa casa. Mas eu quero trazer para você a respeito de situações sobre a arma que o inimigo, ele oferta. Ele empresta para nós os olhos emprestados. É fazer com que a gente dirija a nossa visão. Ele dirige a nossa visão. Faz de você enxergar pela ótica dele. Sabe quando aconteceu isso? Lá no Éden. Quando a serpente, ela emprestou a visão dela para Eva. Olha, não é assim não. Não é desse jeito. Tá? Você vai pegar isso aqui, e aí a Eva, ela ficou escutando a serpente. E, amados, se nós começarmos, né, a encenar essa situação, é algo muito triste. Ela emprestou a visão da serpente a respeito daquilo que Deus tinha falado que não era para ela fazer, que não era para o Adão fazer, e ela escuta a serpente. Ela começa a ver as coisas de Deus com a visão da serpente. E o mais triste é quando ela pega o fruto dessa visão e leva para Adão. E compromete toda uma humanidade. Tudo que nós vemos hoje, amados, é fruto, é resultado dessa visão que ela pegou. Algum tempo atrás, eu gosto de tomar esse exemplo, assim, amados, eu não gosto de ver pássaro preso em gaiola. Quando eu vejo, eu vou na casa de alguém, eu quero soltar. Eu fico assim, não gosto de ver o bichinho preso. Mas algum dia, eu não sei quanto tempo faz, mas sempre está acontecendo isso, de que alguns pássaros, né, eles são assim, pego na natureza para ser vendido, que vale um dinheiro bom, né? E teve uma situação, que acho que foi em Dracena, eu não lembro quando que foi, mas teve essa reportagem no jornal, até da Globo, alguma coisa assim, que um homem, ele colocou lá um pássaro, eu não sei o primeiro nome, é aquele papa-capim, um pássarozinho, e ele colocou dentro de uma gaiola, né, de um alçapão, e dentro de uma gaiola. E esse passarinho, ele cantava, e ele colocou vários alçapões dentro da mata. E aquele passarinho preso cantava para que outros fossem pegos. Isso, amados, tem tudo a ver. Se a gente trazer, né, fazer aqui uma analogia, trazer aqui, fazer uma comparação, se parece muito. Porque aquele que está preso lá no mundo, que está preso nas garras de Satanás, tem gritado e nos atraído. Nós que somos lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, nós que somos livres em Cristo Jesus, nós que temos uma vida em abundância, porque é uma promessa do Pai, nós estamos igualzinho aqueles passarinhos, escutando aquele que está preso, né? Assim como foi a Eva, ela já estava presa e ela oferece o fruto. E assim também somos nós. Muitas das vezes nós escutamos. Essa semana eu vi uma influencer, só um pedacinho, né? Que ela fala assim, que ela tem pavor de querer ir para o céu. Que o céu deve ser horrível, que é monótono o céu. E vocês acham que ela não vai ter pessoas que vai falar é verdade? Vai ter gente falando, não, eu não quero ir para o céu, porque lá nós vamos só estar louvando, né? Santo, 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 santo. E vai ter gente que vai falar não. Tem pessoas, é um alerta. Essa passagem nós precisamos tomar como um alerta, é como um homem fugir, se não tem para onde a gente correr. O inimigo está ao nosso derredor para nos tragar. E é muito preocupante quando nós ligamos a mídia e lá estão os nossos irmãos crentes
que estão aparecendo na mídia, aqueles que deveriam ser, né, exemplos, estão sendo assim, manchete de assassinato, de pedofilia, de estupro, de violência, disso e daquilo. Pastor que foi preso por lavagem de dinheiro, por desvio de dinheiro. E nós, amados, estamos acreditando nisso. E nós estamos tomando isso para a nossa vida. E aí a Bíblia fala para nós assim, cuidado. Cuidado. Nós precisamos, amados, ter cuidado com o que nós escutamos, com o que nós ouvimos. Tem um exemplo na palavra de Deus, que está lá no livro. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, não anotei aqui na minha... 2 Samuel, não vou ler toda a história para você, mas depois você lê na sua casa, porque ela é um pouco extensa. Vai ter uma situação que nós precisamos ter cuidado, amados, com o que escutamos, né? Felizmente, né, a Bíblia fala para a gente trabalhar. E no lugar do nosso trabalho, tem muito essas coisas. Todo dia a gente, né, passa por uma situação de adversidade, aonde pessoas começam a ter visão, empresta a visão lá da serpente, e vem com ataques, e vai ter aqueles que seguem, vai ter aqueles que vão acreditar nessa história. Em 2 Samuel, vai falar para nós sobre a bondade de Davi para com... Na verdade, não é essa aqui, é no 10. E depois nós vamos entrar nessa parte, mas eu quero falar para vocês a respeito de uma situação que aconteceu no 2 Samuel, no 10. Diz assim: depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Nás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-las e destruí-las? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Davi, ele vai usar de um gesto de bondade, ele vai enviar, né, os seus mensageiros. E nós, nessa noite de culto de missões, nós também somos esses mensageiros, que somos enviados. Porque a Bíblia fala para nós, lá no livro de Isaías, no Isaías 40, que o nosso papel é fazer o quê? Consolar, consolar, consolar. E aí vai ter uma situação aqui, que essa atitude deles não vai ser vista com os bons olhos. Eles vão se levantar, né? Os filhos dos príncipes vão se levantar contra esses mensageiros e vão falar para Harum lá que, não, eles estão aqui. Imagina que Davi vai vir com gesto de bondade, que Davi vai trazer as boas novas para este lugar, que Davi vai fazer isso, que o rei vai fazer aquilo. Não, eles estão aqui como espias. Eles estão aqui para fazer mal ao nosso povo. Tomou então Hanum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e o despediu. Quando Hanum, ele faz isso, amados, com os mensageiros do rei, o inimigo, ele quer fazer a mesma coisa com a gente, que somos o mensageiro do nosso rei Jesus, nesse tempo de ir, de levar a palavra do nosso Deus. E eu anotei aqui, a barba, ela era honra, ela significava maturidade, dignidade, masculinidade para aqueles homens. As vestes
respeito, posição social. E aí eu fico imaginando o inimigo nesse tempo nosso aqui. Nós que somos levantados pelo Senhor para ser líder, para ser qualquer um de nós aqui que somos levantados por Deus, de nos posicionarmos, de fazer algo na casa do Senhor. O quanto o inimigo, ele fica furioso com as nossas vidas, e ele também vai querer fazer a mesma coisa, nos desonrar, tirar a nossa identidade. Ele vai querer tirar a nossa dignidade. Mas aí a Bíblia, ela continua aqui. Sabendo disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. O nosso rei, amados, ele manda eu e você como mensageiro a muitos que talvez estejam vivendo uma vida de vergonha por uma situação, que o inimigo envergonhou. Que o inimigo fez com que essas pessoas estivessem passando por esse momento de desonra. E às vezes é nós mesmos que estamos passando por esse momento, aonde o inimigo rasgou as nossas vestes, Vocês viram que ele foi na honra, foi na dignidade, foi na identidade. Ele não foi lá e não cortou, fisicamente esses homens. Ele tirou a honra daqueles homens, tirou a dignidade deles, tirou a autoridade, tirou o respeito, tirou uma posição social desses homens, desses mensageiros. E às vezes, amado, nós aqui somos esses mensageiros do rei, que estão passando por isso, ou talvez nós somos aqueles que serão levantados pelo Senhor a levar uma palavra de conforto a alguns que estão passando pela mesma situação. E aí a Bíblia vai falar aqui para nós. Mandou o rei dizer: deixai estar em Jericó, volta para Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Até você ser tratado, até você ser curado. Dê um tempo até você ser restaurado, porque o rei, ele já sabe o que aconteceu com você. E nós sabemos que o nosso rei Jesus, amado, ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece a nossa dor, conhece a nossa fragilidade, conhece aonde a espada, a navalha de Hanun nos atacou. Ele sabe. Às vezes nós estamos passando por um período de vergonha, mas o nosso rei, ele sabe, ele fala assim: olha, fica em Jericó, até que vocês sejam restaurados. Tudo que foi tomado vai ser restituído para vocês. Porque essa batalha é minha, e se você dar continuidade nesse texto, você vai ver que por causa desses mensageiros, por causa dessa atitude, que foi feito a esses homens, Davi, ele vai entrar em batalha, vai entrar em guerra e vencer aqueles homens malignos. E assim também o nosso Deus, amados. O nosso Jesus faz isso com a gente. Toma isso para a sua vida espiritual. Talvez você é esse mensageiro que tem passado dias, de alguma situação, que o Senhor está falando: fica aqui em Jericó, porque essa batalha aqui é minha. Eu vou vencer por você. Eu vou lutar por você. Eu vou guerrear por você. A luta está sendo travada, eu vou fazer por você. Eu vou. Você sabe por quê, amados? Por que Davi, por que José, por que tantos homens de Deus, eu fico vendo Davi, amados, ele não escolheu lá para ser ungido. Se a gente for estudar a vida de Davi, a gente vai ver que esse menino foi largado pelos irmãos, desde sempre. Ele teve problema com seus irmãos, ele teve problema com o rei, ele teve problema junto à sua família. A vida de Davi foi de problemas. Mas ele teve culpa. Sabe qual que era a culpa de Davi? Porque ele foi escolhido por Deus.
Muitas das vezes a nossa luta, amados, isso que nós estamos passando, a gente fala assim, por quê, por quê, por quê? Sabe o que é isso? Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, e há uma promessa para Ele nas nossas vidas, de tantas bênçãos, né? De tanta prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Ele foi escolhido, porque Saul não fez um bom reinado, e lá vai o Senhor e escolheu o Davi. José, ele escolheu para ter sonhos, ele escolheu uma túnica, foi dado para ele. E olha o que aquele menino passou. E aí a gente vê ali os inimigos dele, né? Nós já vamos entrar nessa parte do inimigo dentro de casa. As lutas que esse menino passou, as dificuldades que ele passou durante toda a vida dele. Porque ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus para fazer algo extraordinário, algo de diferente. E assim também somos nós. Por isso, lutas, amados, são travadas todos os dias contra as nossas vidas. Todos os dias nós vamos ter navalhas de Hanum contra as nossas vidas, para tentar colocar a gente lá para baixo, para tentar nos desanimar. Mas para que isso não nos afete, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e sabendo as armas que o inimigo vai usar contra nós. Alguns são visíveis, alguns estão ali que você pode ver como um leão, como um urso, que você pode correr, que você pode fugir. Mas aí na continuação desse texto, depois você termina de ler aqui o texto aqui de 2 Samuel 10. Mas agora, amados, tem um outro perigo que nós já citamos aqui. Quando é aquele perigo invisível, de pessoas que você não espera. E aí vai entrar aqui, volta lá para Amós. Amós 5,19. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Há perigos invisíveis que nós não sabemos. Jó 1,6, não precisa abrir, diz assim: e compareceram os filhos de Deus perante Deus, e no meio deles, quem que apareceu? Satanás. Gênesis 3, a serpente, ela estava onde? No paraíso, lá no Éden, no jardim de delícia, aonde tudo deveria ser florido e maravilhoso. Aonde que a serpente, Satanás, estava? Lá no meio. João 13:27, e entrou em Judas Satanás. Sabe em que momento que Satanás entrou em Judas? Na ceia. A gente espera por situações assim, irmãos? Vocês estão preparados para isso? Ninguém está preparado para isso. Mateus 13:25, o joio semeado aonde? No meio. Isso significa o quê? Que o mal está semeado no meio do bom, do bem. 2 Coríntios 11:14, não se admire que Satanás se transfigure em anjo de luz. Para quê? Para nos enganar, para nos ferir. E tem já acontecido isso muito, visivelmente. Caim mata Abel porque ele não escutou a voz de Deus. Caim, ele foi alertado.
O Senhor estava dando um alerta para ele, falando da maldade que estava no coração dele, que estava sendo alimentado. E ele foi lá e matou o irmão. É a situação que a gente espera? O que nós temos visto, principalmente, eu não preciso falar daqui de coisas que aconteceram um ano atrás. Se você ligar hoje a TV, se você ligar hoje o seu celular, colocar agora, você vai ver pai. Irmãos, agora, um missionário que eu não sei de que igreja que é, lá no Rio Grande do Sul, porque o filho não disse bom dia, não respondeu ele matou o filho dele de 3 anos. Um pai agora lá no Amazonas, corrigindo o filho. São tantas atrocidades. Mas isso aconteceu lá na casa de Adão, com Caim. José, o que mais doeu em José, amado? Se a gente for analisar toda a vida de José, o que José passou? Preso, humilhado, desprezado. O que José passou? Levantaram um falso testemunho, mentira contra ele. Mas eu tenho certeza, amados, que o que mais doeu em José foi quando ele foi empurrado para dentro daquele poço. Porque as pessoas que empurraram ele para dentro daquele poço, não foi estranho. Foi os irmãos. Os irmãos dele. A gente está preparado para isso? Nós estamos preparados? Nós não estamos preparados para situações assim, amados. No Salmo 55, diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Davi falando. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Mas você, com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos à casa de Deus. Misericórdia. Isso aqui é um Salmo 55, Davi falando, quando ele foi traído por um amigo. Né? Quando o filho dele, lá, o Absalão, se levanta contra ele. E as tantas coisas que aconteceram dentro da casa dele. Jesus, ele recebe o quê? Um ósculo santo, um beijo do seu discípulo. Ali ele estava sendo entregue para os soldados. Neemias, amado, ele estava vivendo a vida de rei, mordomo, degustador dos alimentos do rei. Era um excelente funcionário, mas ele teve uma preocupação com os muros de Jerusalém. E ele vai andar mais de 1.500, entre 1.500 e 1.600 quilômetros para restaurar os muros de Jerusalém. E aí você vai ver um Tobias se levantando contra ele, falando mal dele, armando emboscada contra ele, para alguém que está fazendo a obra. Vocês estão vendo? Nós esperamos esse tipo de situação? Quantos de nós, amados? Eu tenho certeza. Hoje eu estava conversando com meu esposo a respeito disso. Eu tenho aqui meus amigos, né? A Evelyn e o Bruno, que sabem um pouco mais da minha vida. Sim, a gente compartilha muitas coisas. E só dar uma pincelada, né, em situações no meu trabalho, irmãos, que eu estou assim, ó. Mas o nosso Deus, amado, Ele nos justifica em todas as situações. E esse é sobre minha pessoa. A pessoa já nem trabalha mais comigo. E aí eu fui saber que eu sou a bruxa queca. Por qual motivo? Ciúme.
Por ciúmes. Porque eu viajo com a patroa. Isso é dolorido, irmãos. Que nós nunca tenhamos esse tipo de comportamento, que a gente exalte o nosso companheiro, que seja repreendido esse espírito. Eu falei quantas coisas foi falado de mim, e aí as pessoas, eu nem pergunto, aí a pessoa me conhece, daí a pessoa fala assim, nossa, você não é nada disso que me falaram. Descansa, amado. A Bíblia fala para nós que a vingança pertence ao nosso Deus. É Ele que vai lutar por mim e vai lutar por você. As nossas lutas. O inimigo, ele quer só nos destruir, nos envergonhar. Aí a gente, né, como servo do Senhor, precisa trabalhar fora, e aí a gente tem que se submeter a algumas coisas, ficar lá no meio, mas ali eu preciso ser luz. É muito triste isso. E aí a gente compartilhando, né, situações, porque eu cheguei assim, eu não pergunto, sabe assim, quando você não pergunta, a pessoa chega e conta para você, você fica assim, em choque. Ah, é? Aí a pessoa fala assim para você, você não precisa nem se justificar, porque eu sei tudo. Mas não é ela, é o Senhor que nos justifica. A gente precisa descansar em Deus, amados. Servir ao Senhor, fazer o nosso trabalho lá. E a Bíblia fala que quando a gente estiver fazendo o nosso trabalho lá fora, é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E descansa. Descansa, a verdade vai aparecer, a justiça vai ser feita, e o nosso papel é levar o consolo, como diz a Bíblia no livro de Isaías, no livro de Isaías 40. Consolo. Ide e pronto. Você vai desagradar, porque luz desagrada aqueles que andam em trevas, mas descansam em Deus, que o Senhor, Ele faz justiça. Minha é a justiça, minha é a vingança, é o Senhor, é com Ele. A gente quer, né? A gente quer fazer agir lá da nossa forma, do nosso jeito, mas o Senhor, Ele cuida de tudo, entrega ao Senhor, e Ele vai fazer. Mas muitas das vezes, amado, nós nos permitimos ser machucados. E aí eu quero entrar com você, que não precisa ler, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui, é sobre a história de Mefibosete. É uma história bonita que nós podemos, né, fazer várias mensagens sobre ela, mas aí a gente vai ver a respeito de alguém de dentro da casa, uma pessoa assim de confiança, que num momento lá de fuga, derruba Mefibosete, e ele fica ferido, manco, e ele vai para um lugar se esconder. E muitas das vezes, amados, nós estamos vivendo situações parecidas, ou nós conhecemos pessoas, e que nunca, em nome de Jesus, nós não venhamos ser pessoas, né? Como a ama lá que derrubou o Mefibosete e aleijou ele. Porque dentro da igreja, amados, às vezes acontece. Nós somos falhos. Eu sou tão falho, sabe? Quando nós começamos a querer apontar o dedo, é aquele velho ditado, né? Que quando que você aponta para alguém, tem 3 apontando para você. A gente precisa olhar para nós mesmos, falar, nossa, quanta imperfeição. Está aqui, ó. Tanta imperfeição. Tanta imperfeição, mas o Senhor me escolheu. Na minha imperfeição, na sua imperfeição. O louvor. Você sabe o que é maravilhoso? Eu fico assim pensando, né? Às vezes a gente dá uma desafinada no louvor. A gente sai um pouco do tom.
Mas o Senhor fala assim que Ele habita em meio aos louvores. A Bíblia fala assim que o Senhor, Ele passeia no meio da igreja e Ele recebe, Ele vê tudo. E eu fico pensando, amados, comparando, né, o ministério nosso de louvor ou de qualquer ministério de louvor terreno aqui com aquele coral de anjo que está lá no céu, cantando dia e noite, santo, 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 santo. Mas o meu Pai, Ele olha para essa imperfeição, olha para essa imperfeição, olha para esse imperfeito, desce aqui no meio da igreja e Ele recebe o meu e o seu louvor. Cada instrumento, cada tocada que às vezes a gente desafina, a gente toca fora do tom, mas o meu Deus, amados, é como se Ele falasse assim, ó, para os anjos dele, ó, eu vou receber agora, eu vou receber da imperfeição ali, porque é meu, são os meus escolhidos. É a ele, é a ela que eu coloquei a marca do Espírito Santo, a marca do sangue do Cordeiro. É ali que está. Eu vou receber a adoração, eu vou receber o louvor. E Mefibosete, amados, ele foi para um lugar de esquecimento por causa da sua imperfeição. Mas um dia o rei, ele lembrou de uma aliança que tinha feito com a família dele. E ele manda chamar e ele manda buscar. Que eu e você, amado, nesta noite possamos ser os mensageiros que vão levar essa mensagem para aqueles que estão lá em Lodebar, que talvez por alguma circunstância da vida foram picados, machucados. E talvez é você mesmo que está aqui nessa noite, que é um machucado, que está assim distante de tudo. Mas o rei, ele te chama, ou te envia como um mensageiro, para chamar aquele Mefibosete, que está lá em Lodebar, para vir cear com ele. E a Bíblia fala que o rei chama Mefibosete, coloca ele na mesa, e ali todas as imperfeições de Mefibosete foram esquecidas. Porque Jesus, amado, é o nosso rei que nos chama todos os dias para tratar, para curar as nossas feridas, as nossas mágoas, as tantas circunstâncias de adversidade que se levanta contra os filhos de Deus. E eu glorifico, amados, por essas lutas que vêm, porque isso mostra a mim que eu sou escolhida, eu sou amada do Pai. Por isso o inimigo, ele se levanta contra a minha vida e se levanta contra a sua vida. Que nós nesta noite, em nome de Jesus, possamos, amados, talvez, né, ou ser um desses Mefibosete aí, ou ser aqueles mensageiros que levarão essas boas novas àqueles que estão vivendo uma vida de Mefibosete. Ou talvez, amado, nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos que estão lá em Lodebar. Talvez, amados, eu não esteja mais aqui amanhã ou depois, mas que eu possa pedir que o rei, ele sempre se lembre dessa aliança que foi feita comigo em favor dos meus, que ele sempre se lembre da aliança que foi feita com você em favor dos seus que estão no esquecimento, que precisa ser restaurado, que precisa ser salvo, que precisa ser curado, que precisa ser lapidado em nome de Jesus. Eu quero que o pessoal do Ministério de Louvor, venha aqui, Diego, o pessoal aqui, eu quero que ela restitui lá, Diego, que você cantou,